Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Você que veio dos outros canais, você que estava aqui esperando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O momento é esse, pessoal. Nós estamos tendo mais notícias boas do que ruins. Já percebeu isso? Graças à sua luta. Vamos em frente. Contas desbloqueadas, passaporte devolvidos. Ah, se não fosse a internet. Ah, se não fosse vocês. A Débora estava condenada, tantos outros estavam presos. Tivemos, sim, muita coisa errada. Tivemos, sim, penas desproporcionais, mas está sendo reparado aos poucos. Claro que tem muita coisa a se fazer. É óbvio que tem. Claro que nunca serão reparados 100%. Antes tarde que nunca também. Vamos lutar? Vamos junto? E essa luta, a gente está falando da anistia para essas pessoas. Ela vai acontecer. Nós já temos até uma possível data para isso. Eu soube agora há pouco que já tem voto até para uma emenda constitucional. Né? Então a gente tem sim muito voto. Eu vi falar agora há pouco aqui, eu estava lendo algumas coisas aqui, nós temos aqui, né? Nós temos aqui 310 votos. Tem voto aqui até de PEC, que é o número maior de votos que a gente precisa, né? O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Que você pode fazer uma lei que cria um artigo dentro da Constituição Federal. Nós já temos mais do que isso. Pensa bem. Nós já ultrapassamos. Ou seja, nós já temos um número de votos suficientes. Mas, Marcelo, se nós já temos o voto, a quantidade de votos, por que não? Aí é que está. Tínhamos não, né? Eles têm lá um acordo que o vice não poderia pautar. Tinha um acordo com o Hugo Mota. O Hugo Mota estava viajando com Lula. Então, o vice não podia pautar. Tá, Hugo Mota chegou. Se pautar, passa. Então, pessoal, só que a coisa tá braba. Por quê? A pressão popular é grande. Voto já tem. Agora só falta colocar na mesa para voto. Estão querendo criar uma comissão especial para isso. O PL não quer comissão especial, ele já quer ir direto, colocar direto em votação. Para que criar problema, comissão, se já tem voto? Vocês estão me entendendo? Aqui, para que criar obstáculo numa coisa que bate e aprova? Essa comissão, pessoal, eu sei para quê. É para o governo ganhar tempo e comprar deputado. Simples assim. Quem concorda aí, dá um amém. Veja, se eu já tenho voto, coloca a prova. Eu vou criar uma comissão para quê? Aí começa a enrolar. O Arthur Lira fez isso ano passado. Estava na mão da senhora Carol Detoni. A Carol Detoni, que era presidente da CCJ, ela acelerou tudo, né? Acelerou tudo, acelerou, papá, o trem ia sair, o Arthur Lira falou assim, traz para mim, eu vou criar uma comissão. E essa comissão sumiu. É mentira minha? Tá. Isso está se repetindo de novo. A coisa está na iminência de fazer o gol, o próprio Hugo Mota está querendo fazer a mesma coisa do Lira. Mesma coisa.
Vão criar comissão especial. De novo, a mesma coisa do Arthur Lira. Nós não aceitamos nada de comissão. Tá? Nada de comissão. Tá bom? É muito simples isso. Se você tem um caminho que você chega... eu tenho um caminho que eu já estou vendo lá, o final. Cheguei. Para que eu vou fazer uma volta longa para me chegar nesse caminho sem ter certeza se eu chego, hein? Me parece que ele e o Lula tiveram uma conversa bem longa esses dias de ir lá. E o Lula foi no ouvido dele, que Lula não é fácil. Né? Vocês conhecem aí que o cara tem experiência política e muita, se é que você me entende. Então Lula deve ter colocado na cabeça dele alguma estratégia aí para poder enganar, né? Não é não? O diabo veio para matar, roubar e enganar, né? Então, vocês me entendem. Então, meus colegas, amigos e amigas, hoje, né? Hoje temos essa reunião, daqui a pouquinho vai ter uma coletiva, eu vou transmitir ao vivo, tá bom? Nós não aceitamos nada de comissão, de comissão especial, nada disso. 310 votos, coloca em pauta, 2 sessões, votou, pronto, acabou. Tá, Marcelo, passou na Câmara, e aí? Vai para o Senado, mesma coisa, 2 sessões. Tá? Isso demora? Pessoal, se quiser, aprova hoje mesmo, na Câmara. Uma sessão, pode ser na mesma sessão? Claro que pode. Votou de novo, segue para o Senado. Senado. Votou, segue para onde? Para o Lula. Tá? Lula, sanciona? Vai vetar. Marcelo, o que adiantou então? A Câmara com isso tudo, o Senado isso tudo, se o Lula vai vetar. Veja bem. O Lula vai vetar com certeza. Não tem problema, pessoal. Volta para o Congresso. Tá bom? Aí o Alcolumbre, preste atenção, pessoal, preste atenção, é assim que funciona. O Alcolumbre, ele é o presidente do Congresso Nacional. Congresso. Quando se fala em Congresso, é a Câmara e o Senado juntos. Ele vai convocar uma sessão deliberativa do Congresso Nacional. Tá bom? Aí vai estar junto os deputados e os senadores, juntos. Todo mundo junto. Por quê? O Alcolumbre, ele é o presidente. Quem vai presidir? Ele é o presidente, né? E nesse momento, ele é o presidente dos deputados também. Já não é o Hugo Mota mais, né? Nessa sessão, quem manda é o Davi Alcolumbre, né? Pois é. Olha aí, Davi Alcolumbre é presidente do deputado também, né? Olha aí, é verdade. E isso vai ser discutido. O veto do Lula vai ser discutido nessa sessão. Ok? E se o Lula não tiver a maioria, o Congresso Nacional, nesse dia, derruba o veto do Lula. Beleza? Derruba. Ele tem o poder, sim, de derrubar o veto do Lula. E o Lula passará vergonha. Beleza? E se o Congresso pode também não derrubar o veto do Lula. Pode concordar com o Lula. O Congresso é que vai dar a palavra final. E aí quem vai sancionar será o presidente do Senado Federal, senhor Davi Alcolumbre. A anistia, então, será aprovada então, pelo Davi Alcolumbre como presidente, né, do Congresso Nacional. Aí Lula não dá as caras. É assim que funciona. Tá bom? O trem é brabo, filho. O trem é brabo. Por isso que é uma luta. Vamos para cima. Aí tem gente falando, Marcelo, mas no Senado não passa. Pessoal, deixa o Senado de lado. Deixa o Senado de lado. Nós estamos falando de Câmara agora. Vamos focar na Câmara dos Deputados. Uma coisa de cada vez. Calma. Hein?
Tá chorando antes, antecipado. Epa! Tá passando o metiolate antes da ferida. Não está sendo votado, vai ser votado primeiro na Câmara? Foca lá. Depois, quando chegar na mesa do Senado, a pressão é em cima do Senado. Né? Se a gente ficar cobrando o Senado agora, o que vai adiantar? Nem lá tá. Calma. Primeiro, vamos cobrar a Câmara, depois o Senado. E depois o Lula. Vamos cobrar o Lula também, ué. Por que não? Vamos cobrar ele. Lula assina, Lula. É isso aí. A gente sabe que ele vai negar. Como talvez não. Se a população brasileira toda, pessoal, querer anistia, ele vê. Por exemplo, é tudo política, pessoal. Tudo é política. Se o Lula vê que 70% da população quer a anistia, você acha que Lula é besta, pessoal? Você acha que Lula é besta? Ele vai pensar e falar assim, o quê? 70% da população quer anistia? E eu vou entrar nessa barca? Não. O que, que ele vai fazer? Ele vai procurar um meio ali de sair bem, tirar proveito disso. Pessoal, você acha que Lula é besta? Tá bom. Tá bom. Aí ele vai dar uma canetada lá para ele ficar mal com 70% da população. Ah, pessoal. Ah. Ele vai dar uma canetada e vai querer sair bem ainda para poder dizer que foi ele que deu anistia. Ah, meu filho, você tá por fora de Lula. Aí, eu vou dar anistia aí, pessoal. Tá bom. Você acha então, tá lá o projeto na mão de Lula lá, tá aqui. Aí ele manda fazer uma pesquisa interna. Aí tá lá, 80% da população brasileira quer anistia. Um exemplo aqui, tô falando, mas é por aí. Você acha que 80% quer anistia, você acha que ele vai vetar? Ah, tá bom. Se fosse o contrário, 80% não quer anistia. Aí sim. Deu para entender? Tudo é política, cara. O Lula é político. O Lula não age por o jurídico, pessoal. O Lula é política. Ele quer saber onde ele vai fazer para ter voto. E que anda muito mal. Ele quer fazer algo para dar voto para ele nas eleições. Você concorda comigo? Ele vai querer tirar proveito disso. E vai procurar oportunidade para isso. Então tudo pode acontecer, cara. Tudo pode acontecer. E seja aí uma oportunidade, talvez aí. É por isso que a gente tem que cobrar. Vamos cobrar o Lula também, é óbvio. Lula, dá anistia. Pessoal, olha aqui para mim. O Bolsonaro foi procurar o Kassab. O Bolsonaro foi procurar Marcos Pereira. O Bolsonaro foi procurar o Baleia Rossi. MDB, republicano, PSD. Por que nós não vamos cobrar o Lula para ele dar anistia? É só o Bolsonaro que pode cobrar ali os seus desafetos? Não, deixar tudo para o Bolsonaro, né? Não, nós vamos cobrar sim, ué, todo mundo. Claro que nós vamos cobrar. Tem pessoas presas nesse momento. Ah, não, Marcelo, eu não vou cobrar, não, porque eu não gosto do Lula. Não tô nem aí, ué. Eu também não, mas nós temos que cobrar. Nós estamos lutando aqui por uma causa de pessoas que estão presas. Nós vamos cobrar, sim, senhor. Dá anistia, Lula. Dá anistia e que se vire, rapaz. Né? Claro que nós vamos cobrar. Eu vou cobrar aqui no canal, sim. Nós estamos lutando aqui pelo Sererê. Inclusive, né? Falar em Sererê, aqui, ó. Falar em Sererê, antes que eu não esqueça, tá aqui, ó. Nós temos que cobrar as pessoas por causa disso aqui, ó. Ó, ouve isso aqui. Aqui, ó. Bom dia, doutor Marcelo. Cheguei hoje de madrugada, né? Fui em Foz do Iguaçu, Paraná. Consegui visitar o Sererê e fiquei muito triste, né? Porque ele perdeu já muito peso lá, né? A diabetes dele não tá bem. E a visão dele também tá muito ruim, ele quase não tá enxergando. Então, fiquei muito triste, mas continuo orando a Deus, pedindo a Deus que saia logo a decisão e a liberdade dele. Continuar em oração, pedindo a Deus
né, por eles, para que ele venha sair logo em liberdade, em nome de Jesus de lá. Viu aí? A Sueli voltou lá e conseguiu visitar o Sererê pela primeira vez. Perdeu peso, não está quase enxergando mais. Aí é hora da gente ficar com gracinha. Ah, não vou cobrar fulano porque eu não gosto. Eu, hein? Daqui para cima, Bolsonaro está fazendo isso, rapaz. E nós temos que ir para cima e cobrar mesmo, todos, cobrar todos eles, pela anistia, todos eles. Porque essa anistia, pessoal, essa anistia, ela vai valer sim, eu vou colocar uma aspas aqui, vai valer sim para Bolsonaro. Ela vai valer. Não diretamente, porque o Bolsonaro sequer foi condenado. Mas acontece, pessoal, veja bem, olha aqui para mim, vamos prestar muita atenção no que eu estou falando. Todos receberão anistia. Todos. O processo de Bolsonaro está caminhando. Então, nós, todos que foram condenados ali, pum, nós vencemos. Bolsonaro ainda está sob julgamento. Na hora que condenar ele, se é que vai, nós começaremos uma nova campanha. Aí, pessoal, uma campanha para pocar. Ok? Para pocar. E aí, daí para frente, irmão, e aí nós vamos vencer de novo. Ah, Marcelo, não acredito nisso. Então, irmão, você é um irmão de pouca fé. Tá? Lembra Jesus no barco? E o vendaval chegou? Lembra essa passagem, né? Pouca fé. Nós vencemos a Débora, não foi? O caso da Débora. O outro, com câncer. Agora o Constantino, que liberou as contas. O Valdemar da Costa Neto conseguiu. O Anderson Torres conseguiu viajar. Cara, tantos outros que a gente está conseguindo. Se fosse falar isso no passado, Deus me livre, era tudo não, 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 não. Estamos avançando. Precisamos de você. Espalhar pelo Brasil e pelo mundo afora, tá bom? Forte abraço, curta, compartilha, Deus te abençoe. Mas compartilha mesmo. Um abraço.